Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje nós vamos para a leitura e comentário de mais um artigo desse livro do professor Olavo de Carvalho, Os Histéricos no Poder. O nome do artigo é Debate e Preconceito. É ilusório esperar que a racionalidade científica prevaleça num confronto que envolve muitos interesses e paixões, mas não é demais desejar que algumas pessoas capacitadas acompanhem e julguem o debate desde um ponto de vista menos enviesado e mais compatível com o estado atual dos conhecimentos. O número dessas pessoas é, com certeza, mínimo. O que se observa nas disputas correntes é que cada facção, no empenho de conquistar a adesão do povo inculto e distraído, procura não só simplificar suas ideias e propostas, comprimindo-as uns quantos slogans e chavões que possam ser repetidos até impregnar-se no subconsciente da multidão, como imperativos categóricos, porém busca simplificar ainda mais as do partido contrário, reduzindo-as a um esquema caricatural próprio a despertar incompreensão e repugnância. Para os fins práticos da disputa legislativa, é importante que tanto a adesão quanto a repulsa sejam alcançadas de maneira mais rápida possível, contornando as discussões aprofundadas que poderiam amortecer as convicções da plateia ou adiar perigosamente a sua tomada de posição. Isso implica que as ideias do adversário não possam ser nunca examinadas objetivamente nos seus propósitos, termos e segundo as suas próprias intenções, mas tenham sempre de sempre ser deformadas para parecer tão repulsivas que a mera tentação de lhes conceder um exame benevolente soe ela própria como repulsiva e inaceitável. Isso é muito comum nós vermos tanto do lado dos espectros políticos direita e esquerda. Eu monto um espantalho do argumento do meu opositor, sem analisar profundamente o seu argumento, e aí destruo esse espantalho, que na verdade só existe na minha fantasia, sem essa capacidade a intencionalidade e capacidade de analisar as ideias dos meus, aqueles que divergem de mim, daqueles dos meus opositores. O debate assim conduzido é, portanto, sempre e necessariamente uma confrontação de preconceitos, no sentido mais literal e etimológico do termo. Esse sentido contrasta de maneira chocante com o uso polêmico, que no curso do próprio debate se faça desse termo como um rótulo infamante. Carimbar as ideias do adversário como preconceitos, dando a entender que não passam de tomadas de posições irracionais e sem fundamento, é, na maior parte dos casos, nada mais do que um pretexto para não ter de examinar as razões que as fundamentam, muito menos a possibilidade de haverem nascido de boas intenções. Aquilo que aí se chama debate não é, portanto, nenhuma confrontação de ideias, mas uma mera disputa de impressões positivas e negativas, um jogo de cena. É também natural que, justamente por isso, os debatedores procurem abrigar-se sobre a proteção da ciência, mas nenhuma acumulação de dados estatísticos, nenhuma carga de citações acadêmicas ou mesmo de alegações cientificamente válidas em si mesmas dará qualquer legitimidade científica a um argumento, se este não inclui a reprodução fiel e a discussão científica dos argumentos antagônicos. Ciência é, por definição, a confrontação de hipóteses. Se em vez de ser examinadas extensivamente as opiniões adversas são escamoteadas, caricaturadas, deformadas ou expulsas em limine da discussão sob um pretexto qualquer, de pouco vale você adornar a sua própria com as mais belas razões científicas do mundo. Não se faz ciências acumulando opiniões convergentes, mas buscando laboriosamente a verdade entre visões divergentes. O teste da dignidade científica de um argumento reside precisamente na objetividade paciente com que ele examina os argumentos adversos. Quem, logo de cara, os impugna como preconceitos, nada mais faz do que tentar criar contra eles um preconceito dissiduando a plateia de examiná-los. Que as pessoas mais inclinadas a usar esse expediente sejam, em geral, justamente aquelas que mais apregou a diversidade, a tolerância e o respeito às opiniões divergentes, não deve ser necessariamente interpretado como hipocrisia consciente, mas muitas vezes
como sintoma de uma deformidade cognitiva bastante grave. Deformidade que, por afetar pessoas influentes e formadores de opinião, arrisca trazer danos para toda a sociedade. Quando digo deformidade cognitiva, isso não deve ser compreendido no sentido de mera deficiência intelectual moralmente inofensiva. A recusa de examinar as opiniões alheias nos seus próprios termos e segundo suas intenções originárias equivale à recusa de enxergar no adversário um rosto humano, à compulsão de reduzi-lo ao estado de coisa, de obstáculo material a ser removido. Essa compulsão é de índole propriamente psicopática. Quando legitimada em nomes de belos pretextos humanitários, torna-se uma força ainda mais desumanizante, pois remove a conduta moral do campo da vida psíquica concreta para o da simples adesão a um grupo político ou programa ideológico. O ser humano, então, deixa de ser julgado bom ou mal por seus atos e sentimentos pessoais, mas por aderir à facção previamente autodefinida, como detentora monopolística de todas as intenções, facção dispensada por isso mesmo de conceder ao adversário a dignidade da atenção compreensiva. A percepção direta das motivações humanas é aí substituída por um sistema mecânico de reações estereotipadas, altamente previsíveis e controláveis. E quando o programa já se tornou tão disseminado na mídia, no sistema de ensino e no vocabulário corrente, ao ponto de já não precisar apresentar-se explicitamente como tal, mas passa a soar como uma voz impessoal e neutra do senso comum. Então a desumanização preventiva do adversário torna-se procedimento usual e dominante nos debates públicos. Não é preciso dizer que esse estado de coisas já vigora no Brasil há pelo menos uma década. Estamos em pleno império da manipulação psicopática da opinião pública. 25 de junho de 2012.